Olá, é um prazer estar aqui no projeto que eu vou chamar de Arte e Reflexão, através do projeto Caravana das Mulheres, produzido e criado pelo coletivo Mariposas. Vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Ana Neves e eu sou arquiteta há 6 anos, mais ou menos. E comecei a encarar a minha vida como ilustradora também no finalzinho de 2016, sempre experimentando e testando a aquarela. E o objetivo dessa oficina que a gente vai fazer é de conexão com a gente mesma, conexão interior e através da arte especialmente. Então eu pretendo passar algumas instruções bem básicas da aquarela, mas a ideia é que vocês experimentem o pincel, a tinta, o papel e sintam como tudo vai fluindo, arrisquem, testem o que der vontade, principalmente ouçam as próprias emoções. A ideia é juntar um pouquinho de arte para a gente poder expressar aquilo que tá dentro da gente, que às vezes não tem um tempinho assim para isso exatamente, né? E então eu vou começar guiando algumas movimentações do corpo, depois a gente vai fazer uma respiração também para se conectar um pouquinho com esse momento e vou passar algumas instruções. Como eu gravei a oficina em algumas partes e algumas o áudio não ficou muito legal, eu vou colocar a gravação e vou colocar um áudio separado com o que eu estava dizendo para ficar um pouquinho melhor para vocês entenderem. Vamos lá? Encontrem um espacinho confortável para vocês conseguirem se movimentar. Podem ficar de pé ou, se preferirem, sentadas, mas que vocês tenham algum espaço para movimentar um pouco os braços. E a ideia é sentir um pouco a música agora no início e deixar o corpo se expressar livremente, imaginando que ninguém está observando a gente dançar e se expressar. Se estiverem em casa, podem separar um espacinho para isso, mais confortável, ou em grupo, num grupo pequeno, que é como vai ser realizada primeiramente a oficina. Podem dar um bom afastamento para ter esse espaço confortável.
Vamos respirar um pouquinho, sentar de um jeito bem confortável, esticar um pouquinho o pescoço, deixar a coluna reta, deixar o ombro cair, soltar, respirar fundo, prestar atenção nos barulhos de dentro, nos de fora, deixar voltar pra gente. Relaxar a cabeça fisicamente, relaxar as orelhas, sobrancelhas, testa, os olhos, respirar naturalmente, deixar os lábios soltos, a mandíbula, cada dedo da mão direita, cada dedo da mão esquerda. Vamos prestar atenção nos pés, eles doem, estão relaxados. As pernas, cada parte do corpo, onde está mais confortável, onde dói mais. O que as dores falam sobre nós e também o que elas não conseguem dizer. O movimento ajuda ou atrapalha? O que acontece quando a gente pode se expressar artisticamente de alguma forma, livremente? O corpo dói mais, dói menos? A gente descobre novas sensações? Como fica a respiração? Isso é um convite também para a gente se conectar nesse momento com a gente mesma e ir sentindo, não para racionalizar tanto, mas para identificar como a gente se sente com uma nova forma de expressar. Se é mais desafiador ou se dá mais liberdade. Uma última respiração profunda. Pode abrir os olhos quando for mais confortável. E ir mexendo um pouquinho o corpo de novo.
Bem-vinda de volta. Agora vamos nos preparar para os materiais artísticos e para receber algumas técnicas e possibilidades da aquarela. Bom, então para iniciar aqui algumas instruções, vou mostrar os materiais que vocês receberam para a oficina, né? Então a gente tem aqui pastilhas de aquarela, são 2 cores. A gente vai precisar de copinho, pode ser copinho plástico, copinho de vidro, algum recipiente para a gente diluir a tinta. Um copinho com água pra gente limpar o pincel. E eu gosto sempre de ter 2 copinhos. Esse aqui eu deixo com água limpa, que é pra gente poder diluir a tinta. E aqui eu vou usar essa paleta de cores aqui. É uma aquarela profissional. Ela tem algumas características um pouquinho diferentes, né, dessa aquarela escolar, e ela já vem com o godezinho para misturar as tintas, mas só para ilustrar. Aqui a gente tem também um papel toalha, que é legal para enxugar o pincel ou tirar um pouquinho do excesso da tinta, e um pincel simples para aquarela de cerdas macias. Isso é o suficiente. E aí vocês receberam uma folha 3. Aqui eu cortei a minha folha 3, mas não precisa, dá pra usar inteira e usar um espacinho. De um lado a gente tem essa textura mais rugosa, que ela dá um efeito. E do outro lado do papel a gente tem uma textura mais lisa, que dá um efeito diferente. Podem testar cada parte, cada lado. Se quiser cortar o papel também, pode cortar para ter as 2 partes e testar as 2 texturas diferentes. Para cortar o papel de aquarela, o papel para aquarela, a gente usa uma gramatura 300, tem alguns que tem um pouquinho menos. Isso é importante para o papel não enrugar quando a gente colocar tinta, porque a aquarela é uma técnica de pintura aguada. A gente mistura a água, né, a tinta, então o papel recebe bastante água. É importante que seja um papel preparado para isso, para ele não se desmanchar. Para dividir, então, pode cortar ao meio, pode dobrar o papel ao meio e passar um pouquinho de água assim com o dedo na bordinha onde está dobrada. Depois é só virar do outro lado e fazer a mesma coisa. Passar assim uma gotinha de água, bota no dedo, passa, e daí depois ele vai ficar mais fácil para ir destacando. Deixa eu pegar aqui. Aqui então eu tô com a parte mais rugosa e aqui a parte mais lisa. A aquarela é uma técnica bastante suave, então tudo precisa ser feito de uma forma bastante delicada. Então quando a gente passa o pincel aqui para secar, ele tem que ser feito delicadamente para não estragar o pincel. Bom, eu vou passar aqui então algumas ideias importantes. Algumas técnicas principais são a aguada, a técnica mista e a técnica seca. Então, para a gente testar a técnica aguada primeiro, a gente molha o pincel na água limpa, molha assim um pouquinho, e pode colocar a água diretamente no papel. Vocês podem fazer a forma que vocês quiserem.
Então aqui tem só água. Conforme a gente colocar mais ou menos água, o efeito vai ser um pouquinho diferente e vai demorar um pouquinho mais ou menos para secar. Na técnica aguada é importante que o papel esteja bem úmido. Então, para usar tinta, a gente molha o pincel de novo. E aí arrasta um pouquinho assim o pincel, passa um pouquinho sobre a pastilha. Ó, aí aqui fica um pouquinho. Passa de novo ali na água, passa na pastilha e usa a superfície, assim, um pratinho para diluir. Pega aqui de novo. Quanto mais água a gente colocar, mais clara vai ficar a cor. Então a gente pode ir passando o pincel de novo na pastilha e diluindo aqui na água. Aí, é assim, pouquinha cor, pouquinho pigmento já é suficiente. Então só ir passando assim na água, depois pegando o pigmento com a pastilha. Quanto mais a gente pega o pigmento puro, molhado, mais forte vai ficando a cor pra gente trabalhar. Um pouquinho mais de água e aí vai misturando assim, ela fica bem aguadinha. Pode tirar um pouquinho do excesso da tinta na bordinha do copo, ou também pode fazer isso usando o papel toalha. É só tocar assim o pincel com a tinta no papel toalha que ele já absorve. E agora a gente deposita o pigmento nessa área onde tinha tinta. Essa é a técnica aguada. Acho tão bonito a tinta espalhando assim. E aqui a gente está usando uma cor. E aí a tinta vai indo por onde a gente fez o caminho de água com o pincel. É importante não ficar passando muitas vezes onde a gente já colocou o pigmento, porque pode estragar o papel se a gente ficar cavando assim muitas camadas. Mas a gente pode ir adicionando mais pigmento em algumas partes e deixando outras mais claras se quiser. Se tiver pocinha d'água, isso aqui essa pocinha dá um efeito, mas a gente pode também com o papel toalha encostar bem de leve, que ele já suga um pouquinho o excesso de água. Onde a gente passar o papel toalha que não tiver pocinha, a gente também vai tirar o pigmento. Isso pode ser usado para dar algum efeito. Ou colocar mais um pouquinho de pigmento ali. Essa é a técnica aguada, e aí a gente pode fazer com 2 ou mais cores. Então é só limpar o pincel aqui de novo na água. Importante não afundar o pincel e arrastar ele lá no fundo, porque pode estragar as cerdas. É só passar assim suavemente. Vou pegar aqui uma aguinha limpa.
e vou fazer de novo aqui uma forma. Essa forma eu tô fazendo só com água, que agora a gente vai fazer a mesma coisa, mas com duas cores. Então aqui tem só água. Vou pegar um pouquinho aqui do pigmento. Tô colocando na extremidade da minha forma. E aí ele já vai espalhando pro outro lado. Vou limpar o pincel. Vou pegar uma água limpa. E vou escolher uma outra cor. Então, deixa eu colocar mais pra cá. Passo na água limpa, passo na pastilha e coloco num pedacinho do pratinho ou no recipiente que a gente tem pra isso. Vou botar mais um pouquinho de água limpa. E agora eu vou colocar essa segunda cor que eu escolhi na minha outra extremidade, mas vocês podem colocar no meio, na posição que quiserem para experimentar. E podem ver que assim os pigmentos vão se misturando. Onde eu coloquei o rosa vai se confundindo com o azul. E a partir daqui a gente pode ir puxando algumas formas também, se quiser. Pode ir fazendo algum caminho. Vocês podem ir experimentando com as duas cores. Outra técnica que a gente tem é a técnica mista, que mistura o seco mais o aguado. O seco é quando a gente pega só o pigmento misturado ali com a água e coloca direto no papel, sem fazer aquele fundo de água primeiro. Então a gente limpa o pincel, pega um pouquinho de água limpa, passa na pastilha de novo, dilui um pouquinho, pode colocar um pouquinho mais de água ou um pouquinho mais de pigmento. E aí fazer a forma direto com a tinta.
vai adicionando um pouquinho mais de tinta. Para a gente conseguir continuar a forma, é importante que a pontinha aqui, as extremidades de onde a gente está passando, sempre fiquem úmidas, porque aí a gente consegue ir arrastando de novo. Isso dá mais uniformidade. Se não, a parte que não ficou úmida vai secar e aí a tinta se sobrepõe. Aqui ela estava úmida ainda, mas ela não, pode ver, ela não se mistura com homogeneidade. Então a gente tem que ir ativando a tinta com um pouquinho mais de água, deixando a extremidade mais úmida se a gente quiser continuar o desenho e que ele fique uniforme. Ó, tá vendo aqui que ele secou um pouquinho e aí não misturou, não ficou tão uniforme quanto esse outro lado. Bom, aqui assim é seca. E aí vai ficar mista quando a gente pega um pouquinho de água e a partir dele consegue ir trazendo mais a tinta aqui. A gente pode ir criando um degradê, depositando mais tinta. Quando a gente coloca mais água, a tinta vai ficando um pouquinho mais clara. Outra situação que dá pra fazer, dá pra experimentar, é aqui onde a gente colocou já o pigmento, a gente pode adicionar água simplesmente nele. E aí a gente vai ver a tinta se expandindo e o pigmento indo para as bordas dessa gota. Mas a gente pode ir criando a partir disso. Pode alternar pigmento com a água. Misturar cores. E agora uma terceira situação que a gente tem é a técnica seca, que é sem colocar a água antes, né, como eu falei, direto o pigmento. Vou pegar aqui um pouquinho de água, passar na minha pastilha, colocar pro pratinho. Não vou deixar o pincel muito encharcado, vou pegar aqui um pouquinho de pigmento e passar assim um pouco na bordinha. Eu quero fazer mais sequinho esse traço. Esse aqui já ficou mais úmido. Essa é a técnica seca, que é direto no papel seco. E aí,
Quando a gente deixa essa camadinha secar bem, e a gente pode olhar isso de acordo com a luz, depois, quando a gente passar uma outra camada, a tinta não vai se misturar a essa primeira aqui. Então a gente vai esperar um pouquinho. Tem uma forma de fazer isso para não ter que esperar a tinta secar naturalmente no papel, que é usar um secador de cabelo. Mas tem que ser bem suave, senão o pigmento vai andando assim pela tinta. Mas aqui a gente pode esperar naturalmente, geralmente é como eu faço também, espero secar, vou fazendo alguma outra parte do desenho que eu queira. Vocês podem observar também que onde fica a água acumulada, se a gente mexe assim o papel, o pigmento vai dançando também na água. E onde tinha uma cor e ainda está úmido, se mistura com outra que estiver úmida e forma uma terceira. Aqui eu tenho um lilás que misturou o azul com o rosa. E isso a gente pode fazer também misturando os pigmentos que a gente tem. Então, para criar uma terceira cor, é só limpar o pincel. Aí a gente pode passar na pastilha, diluir aqui na água. Aí, dá uma limpadinha no pincel de novo. E pega a segunda cor. E junta aqui com essa. Ó, aqui eu fiz um roxinho. Se eu colocar mais azul, vai ficar um roxo mais escuro. Se eu colocar mais rosa, vai indo mais pro lilás. E vocês podem ir testando aí, misturando as cores que vocês têm. Bom, aqui eu acho que já secou essas linhas que a gente fez aqui. Pelo menos esse aqui parece estar sequinho. E agora eu vou mostrar como é que fica a sobreposição das cores no seco quando o pigmento já está sequinho. Então vou pegar esse meu roxo aqui. E vou cruzar. Assim as tintas não se misturam e a gente consegue ver as duas cores. Dá pra criar efeito de xadrez, assim, ou outros efeitos. Quando a gente trabalha com a aquarela, é legal ir fazendo do claro pro escuro. Então, pintar as camadas mais claras primeiro e depois ir adicionando camadas para ficar mais escuro. Porque se a gente quiser fazer uma cor clara depois em cima de um tom que já está escuro, não vai aparecer. E se a gente quiser deixar alguma parte da pintura branca, é só deixar uma parte do papel, como apareceu aqui. Tem que deixar o vazio mesmo. A gente não pinta o branco. Vocês podem ir experimentando um pouco.
na tinta, criando formas. Formas livres, sem se preocupar muito com seguir algum tipo de padrão. Bem, agora eu vou pedir para vocês usarem outra parte do papel, uma área que está mais livre ou o outro pedaço do papel que vocês quiserem, pra gente conectar um pouquinho as emoções com a arte de uma forma livre. Então não precisa se preocupar com o resultado, com certo, com errado, só se conectar com as próprias emoções. Então, concentrando-se na própria produção artística, eu vou pedir para que vocês pensem ou lembrem algum momento que te fez sentir raiva. Uma pessoa ou alguma situação. E podem ir deslizando livremente o pincel no papel, deixando que as formas venham naturalmente, que a escolha da cor venha naturalmente. E vou te pedir para ir prestando atenção nas tuas sensações. Que tipo de forma dá vontade de fazer quando pensas na raiva, nessa situação de raiva? Estava sozinha ou com alguém? As formas que te aparecem são mais confusas, são mais pontudas ou homogêneas? Como que parece a raiva no papel?
Pode deixar a criação bastante livre. Para expressar essa emoção da raiva. Pode agora ir finalizando essa conexão com a raiva e deixando
o pincel termina as formas. Agora, só contigo, eu gostaria que imaginasses ou pensasses em algum momento que te fez sentir alegria. E expressar isso no papel também de forma livre. Como era essa situação de alegria? Tinha alguém contigo? Isso pode ser só pensando contigo mesma, não precisa compartilhar. Em que local estavas? Quando foi essa sensação de alegria? Como ela se parece? Dá vontade de carregar mais pigmento no papel? Ou mais água? É mais leve? Ou mais denso? Como se expressa em arte a alegria para ti? Pode ir finalizando também a conexão com a alegria.
sem se preocupar se um desenho encostou no outro, se tá como gostarias ou não. E vou pedir pra tu te conectar com o medo. Lembrar de uma situação de medo e expressar essa sensação, esse sentimento no papel também. Que situação te dá medo? É presente ainda? Já passou? Que forma tem o medo? Como ele se expressa na arte e no papel para ti? Das cores disponíveis, qual pode ser o medo? É uma? São duas cores? É a mistura?
Agora finalizando a conexão com o medo, deixe ele ir, já foi expresso no papel. Eu gostaria que pensasses contigo uma situação de amor. O que te faz sentir amor? Quem te faz sentir amor? Qual pode ser a cor do amor nesse momento? E deixa a água, o pigmento e o pincel seguirem livres no papel, tomando caminhos ou formas. Pode sentir e pensar qual é a sensação da mão enquanto expressa o amor. É mais firme que as outras sensações? É mais leve? Como o amor está sendo levado pelo pincel nesse momento?
finalizando esse momento de conexão com as lembranças do amor. Eu vou pedir para que vocês observem em silêncio um pouquinho a criação de vocês e as emoções expressas no papel. Se estiverem em grupo ou com mais alguém, convido vocês a interpretarem os sentimentos que foram concretizados no papel. Se quiserem compartilhar como foi essa experiência e se algo te surpreendeu nas tuas criações, podem comparar no próprio papel qual foi a forma que teve a raiva, qual forma teve a alegria, o medo, o amor, como que isso se parece, que cores vocês usaram, é mais leve, é mais fluido, é mais denso e concentrado? O que essas formas remetem para vocês? Então, agora é um espaço para vocês compartilharem. E quem estiver sozinho, sozinha, pode pensar consigo mesmo, interpretar e observar as formas que foram criadas. E agradeço a presença e, mesmo de longe, a presença na oficina, a presença no momento para fazer esses exercícios, essas reflexões. Eu espero que tenha sido bastante válido e que tenham conseguido acessar sensações às vezes novas ou diferentes, ou ter um pouquinho mais de consciência da própria expressão. E se quiserem compartilhar comigo as impressões, podem me encontrar no Instagram, ou me mandar um e-mail, ou mandar algum recado pelo coletivo. E agradeço. Obrigada e aproveitem para se expressar mais e com mais liberdade.